Galera, o Brasil está na finalíssima. O Brasil venceu o México e venceu bem, cara. Apocão, você falou que ia ser difícil. Você errou. Primeira coisa que eu vou falar nesse vídeo é, sim, eu também erro, né? Eu não sou, né, o vidente, mas eu espero que eu continue errando, porque para mim o ponto principal é como o Brasil vai sair desse escalonado, e eu achei que contra o México a gente não sairia ganhando, tá? Saímos ganhando de 1-0, isso facilitou bastante o jogo, mas a gente tem algumas coisas para falar sobre esse jogo, alguns destaques para fazer. Hoje não tem edição, tá? O Douglas está viajando, mas a gente vai fazer edição pro vídeo que sai amanhã de manhã do que esperar do Chile. O meu vídeo do que esperar do México foi um vídeo bem engajado e bem comentado, assistido por muita gente, até por quem está na Kings Nations. Muito legal, amanhã faremos o vídeo de como joga o Chile, que eliminou a Espanha, tá, galera? Mas aqui nós vamos falar mais do Brasil, no finalzinho eu falo um pouquinho sobre Chile e Espanha. Então, galera, primeira coisa importante, tá? Falei, cara, que a gente poderia ter um pensamento sobre esse 1x1, porque esse 1x1 é diferente. O Lelete, ele iria ganhar a corrida, mas ele poderia perder no corpo, só que o Lelete, até falei antes do jogo, né, esse bootcamp que o Lelete fez no Santos, né, o Lelete está um pouquinho mais, não é que tá muito mais, mas tá um pouquinho mais forte e muito bom. Galera, pra mim, ganhar a primeira bola em jogos mata-mata é essencial. Ah, mas dá pra você ganhar todas? Não, não dá. Se você perder, você já tem a estratégia. Pô, vou sofrer um ataque, vou ter que tentar controlar pra eu atacar uma e o cara uma. Se o cara atacar duas, eu uma, é F. Não é bom. Então essa primeira bola pra mim é muito importante. E aí, aqui, por mais que teve o Lelete consegue uma baita disputa, e é a disputa do gol, né? É a disputa do gol. Você ganhar essa primeira bola, é 2 contra 1, muito espaço, né? Legal. Legal. E aí você vai falar, mais um gol do Vitão, né? Que tranquilidade do Vitão sempre, cara. Que baita, né? Que baita goleiro que é o Vitão. O Vitão parece que ele tá sempre calmo com tudo que tá acontecendo, né? Ele está sempre sereno, calmo, tranquilo. Curiosidade sobre o Vitão, tá? Já falei isso uma vez, aí o Vitão até me corrige que eu não lembro exatamente qual que era a história, mas eu acredito que o Vitão... acredito não, isso eu sei, o Vitão ele seria o goleiro titular da Fúria no México e acabou que ele teve um problema pessoal familiar e acabou que ele teve que viajar depois de 2 ou 3 dias. E aí o João, né, que era o goleiro reserva da Fúria, acabou jogando o primeiro jogo e jogou muito bem, porque o João também é um baita goleiro, e acabou ficando de titular da Fúria naquele Mundial do México, o que tornou aí, né, a história do Vitão com a seleção brasileira um pouco mais lenta. Mas você vê como é que é a vida, né? Ele acabou que não teve na primeira, o João esteve na primeira porque era o goleiro titular da Fúria. Provavelmente se o Vitão fosse o goleiro titular da Fúria, o Vitão já estaria no nosso primeiro título. Mas você vê como é que é a vida, né? A vida traz... Às vezes a gente pensa no curto prazo, mas a vida ela sempre te leva, né, no momento que ela é. E aí, galera, o que eu vou falar? Apocão, você vai errar de novo, porque nós vamos ganhar de novo. Amanhã eu vou falar sobre o Matias Herrera, o goleiro do Chile, tá? No vídeo do Chile, mas... Vocês vão me criticar muito, eu sei. Isso aqui, pra mim, é grande parte do Brasil conseguir ter um jogo melhor. Sair do escalonado ganhando. E o 99% disso aqui que vocês estão vendo quer que isso aconteça. Mas tem aquele 1% que é o analista Alessandro, o analista frio, aquele cara que não está aqui agora. Mas tem aquele 1% que quer ver o Brasil não sair ganhando de um escalonado para ver como o Brasil vai reagir em jogo. Eu espero, mais uma vez, que isso não aconteça, tá? Mas eu, como analista, eu preciso citar que cuidado se isso acontecer e o jogo mudar de uma forma meio drástica para você. Numa questão de, pô, mas o Brasil não tá conseguindo controlar o jogo do jeito que quer. Pô, mas
caramba, eu tô sentindo um Brasil parecido com o que foi Brasil e Catar. Fique com isso, não vai acontecer. De novo, eu tô falando isso há 3 jogos e não tá acontecendo, né? Mas fique com isso, porque em algum momento, eu espero que não aconteça mais, mas em algum momento, se isso acontecer, tenha calma você torcendo sabadão. Tenha calma, porque sair desse escalonado vencendo é algo que te dá, por mais que tenha sido, né, a galera brinca com só 1-0, mas ele te dá uma tranquilidade de jogo um pouco maior, pra você não ter que tomar atitudes maiores. E por que eu tô falando isso, galera? A gente tem o pênalti presidente, né? O Luqueta acaba dessa vez errando, o Luqueta sempre faz gols, né? Até aproveitar esse vídeo pra falar de forma rápida, que saiu um corte meu. Ali, óbvio, a gente tá mais exaltado, nada contra, tá? Para que todo mundo entenda, acredito que todo mundo que tem neurônios entende que o que eu falei não é pro Luqueta. Até eu brinquei com o Gal, se fosse você eu falaria a mesma coisa. O Gal falou, eu sei, né? É só o lado de que eu acho que a liga é pros presidentes e a liga no Brasil, cada presidente, nem com cada presidente batendo um daria para todos bater. É só essa a minha opinião, tá? O Luqueta é um cara muito god, é um dos caras que mais está representando como presidente brasileiro nessa Nations, tá? Mas é só isso, né? E não acho nem que seja muito culpa do Luqueta. O Luqueta é um cara de muita personalidade. A galera deve ter, bate você, a gente quer que você bate. Né? Se quiser, eu bato, né? Mas é só isso, acho que aí fica até um pouco mais uma opinião para a comissão mesmo, né? Eu acho que os presidentes no Brasil deveriam, né, bater mais de um, tá? Mais de um presidente, né? Rodar o máximo de presidentes que você puder. Acabei citando até o estagiário, até vou pressionar o estagiário se ele for escolhido para bater na final, não queria, né? Mas também acho que o estagiário foi um presidente que bateu um pênalti no primeiro título, ele é presidente da liga, né? Para mim poderia estar batendo mais uma, mas isso é só minha opinião, eu sei conviver com opiniões diferentes. Cara, por que eu vou falar isso do jogo, galera? Porque o 1-0 pro Brasil poderia ser 2 se a gente fizesse o gol, mas esse 1-0 pro Brasil, ele dá uma tranquilidade para em alguns momentos do jogo, o Brasil até conseguir marcar e estar um pouco mais sem precisar engalar, sem tá saindo louco aqui, sem tá pressionando o goleiro. Então, isso é o que gera você ganhar no escalonado. Fora a parte mental. E vou falar mais. Fora a parte mental durante o escalonado. Por que eu gosto da primeira bola? Porque se você fizer o primeiro gol... mas por exemplo, contra o Funkball, o Kelvin fez o primeiro gol, mas no ataque do Funkball, na semifinal, o Igor goleiro fez. Legal. Mas até o mental do cara é um pouco diferente. Você que tá aí, está jogando. Imagina você atacando num 2 contra 1, você e o goleiro, ou se você é goleiro, você e o atacante. Você prefere ter um ataque com jogo 0-0 ou você prefere ter um ataque com jogo 1-0 para o adversário? Tem uma leve pressão diferente, né? Por isso que eu gosto muito de brigar por essa primeira bola. E, cara, fora isso, é o que eu falei, 1-0 pro Brasil. Eu espero que a gente não passe por isso, que eu brinquei. Mas se passar, cuidado. Porque às vezes o jogo, por exemplo, igual foi Brasil e México, né? 1-0 até os 16 minutos. Se esse jogo tá 0-0, você seria um cara... Não você, mas você pode estar vendo o jogo e falando, mas o Brasil tá mal, hein? O Brasil não tá propondo. E na verdade o Brasil tentando controlar, entender e brigar por momentos do jogo, tá? Então é bem importante isso. O Brasil, ele não fez um jogo super agressivo. O Brasil nem dominou esse primeiro tempo, tá? É bom que fique claro. Para mim, o México teve mais ações ofensivas, mérito do Esaú, mais ações de tentativa de pivô. Dedo, como você é monstro, hein? 4 antecipações, inacreditável, né? Então acho que o México até teve ligeira, a gente teve uma chance com o Kelvin, né? Teve uma chance também com o Andrés numa disparada, mas eu até acredito que o México teve mais ações ofensivas nesse primeiro tempo, tá, galera? Não vou ver o tempo inteiro, tô só citando aqui porque eu fiz o roteirinho, tá? Olha, a gente vê bastante o México com a bola, né? A gente vê o México, controlando, recua a bola com o goleiro, sai jogando, sofre falta. O Brasil agora, claro, com a menos, mas o Brasil se defendendo. E aqui, pra mim, eu cito esses 2 pontos do primeiro tempo. Primeiro, acho que a maioria do torcedor já tá assim. É jogo,
tá? Contra o México foi e contra o Chile vai ser também. É jogo em que a gente tem que saber que a gente quer ganhar. E querer ganhar não quer dizer que a gente vai querer dominar o jogo toda hora. Às vezes, com esse placar 1-0, é isso mesmo. Vamos chamar os caras pro nosso campo. Vamos sair mais rápido. Vamos ter calma. Não vamos ter que fazer gol de qualquer jeito, igual, por exemplo, contra o Catar, quando a gente tá perdendo. E a torcida naquela ansiedade, o jogador naquela ansiedade. Então, primeira coisa é essa. Segunda coisa, Esaú, parabéns pela sua partida, tá? O Esaú fez 3 defesas bem importantes em momentos difíceis do jogo, tá? 2 quando o Brasil tava com a menos e uma num gol duplo, tá? Numa arrancada do Askenazi, que o Esaú fecha muito bem o ângulo, tá? O Esaú, em vez de fechar só o cruzamento, ele consegue se posicionar muito bem. Mérito do Esaú, do Siriaco, preparador. Pouca gente viu isso, eu anotei ontem, falei que ia falar nesse roteiro. Esaú, parabéns. E óbvio, o segundo mérito vai pro Dedo, né? Que nesse primeiro tempo, vocês viram o meu vídeo do México, né? Eu achei que o Dedo seria uma matchup, que o Dedo ganharia uma, o cara ganharia outra. O Dedo botou um cara de 2 metros de altura no bolso, né? O Dedo acabou com o Alexis e pra completar no começo do segundo tempo, por coincidência, a expulsão do Alexis é em cima do Dedo, né? Então é inacreditável, né? Inacreditável. Animal. O El toma um cartão amarelo, tá? Um cartão amarelo numa chegada por cima, um cartão amarelo bem justo, por sinal. E o Brasil acaba tendo aí, como eu falei, também muito por causa do amarelo. Aí mais a defesa do Esaú, né? Que eu falei. Mas a gente acaba tendo aí um momento pior no jogo, tá? Um momento que se o México empata aqui, ainda que o México tinha o pênalti presidente, era um momento que seria difícil, então por isso que eu cito, nem todo mundo viu isso. Esaú e Dedo, pra mim, essenciais aqui nesse momento. E aqui um momento Kings, cara, muito legal. Pra mim, o gol, salvo, né? Salvo o gol da roubada de bola do Andrés e o gol do Dedo, porque eu acho que a gente tem que virar no 2 contra 1, tantas jogadas eu acho que a gente não conseguiria, então eu acredito que talvez aquele foi o mais importante até aqui pra mim da Copa, né? O gol do 6-5, né? Da roubada de bola do Andrés e o gol do Dedo contra o Catar. Esse gol pra mim, tá? Provavelmente o gol mais importante da seleção nessa Nations. Aí, como eu falei, eu ainda acho o Catar pela eliminação que seria, né, a roubada de bola do Andrés e o gol do Dedo. Esse aqui, pra mim, então, o segundo gol mais importante. É algo muito inteligente, né? O El, ele entra muito rápido aqui. Eu também não sei se daria vermelho ali, mas eu achei que era um lance que o VAR... Ele entra muito rápido aqui, fica ligeiro, entende o espaço gerado, como a gente fala. Não tem como, né? Claro que você tenta o melhor possível, mas não tem como você marcar jogador e espaço, né? Porque se você marcar cada jogador, não tem como você marcar espaço. Se você marcar espaço, você vai deixar. Claro que tem como você, né? Fica aí a parte tática, né? Pra galera que gosta de discutir, é óbvio que você tenta controlar. Porque o futebol hoje, ele é, né, baseado em tempo e espaço. Tempo, espaço, tempo e espaço. E aí você vai interpretando e gerando o melhor possível disso, né? Pra você e o pior possível disso pro adversário. Tentar, né? E aí, cara, o El, ele consegue achar um bom espaço e pra mim, o gol, né? Como eu falei, o segundo gol mais importante, se esse jogo vira 1-0 com o pênalti presidente do México, até o pênalti reverso do México no 1-0, eu acho que seria de forma... O cara bateria um pouco mais tranquilo ainda. Cara, que gol importante. O Tom ligando que essa bola no fundo, o El só teria 2 chances. Bater cruzado ou cruzar na área, né? Se ele bater cruzado, o que o Tom tem que fazer? Tem que estar perto do rebote. Se ele cruzar, o que o Tom tem que fazer? Tem que estar na área. Então o Tom muito inteligente, né? O El muito inteligente de driblar pro espaço e o Tom muito inteligente de acreditar totalmente no lance. Que gol importante do Tom, cara. Que gol importante. Pra mim gera aqui algo essencial. O Brasil pede um reverso pênalti. O Diego Martínez, que é batedor, mas que, né, conversando ali, a gente viu que ele saiu meio mancando, né? O Vamp muito ligeiro nisso daí, a comissão ali muito esperta. O G3X tem 2 pênaltis reversos que se tornaram gols, né? Eu falei do nosso pênalti contra o Capim, eu falei, cara, a gente tenta olhar.
é muito difícil esse pênalti reverso se tornar gol. Mas você tenta fazer o melhor que dá, né? E deu o melhor aí. Bora, Esaú. O cheiro daqui. Bora, Esaú. É bagre, Liminha. Confia no pai, Vai Liminha. ser gol. Confia no pai, É Liminha. segundo do Brasil que ele vai errar. É bagre, Liminha! E você vê, né? Um jogo que foi difícil no primeiro tempo, um jogo que viria 1-0 pro gol duplo, com uma ansiedade tensa, um jogo que os caras têm um pênalti presidente que poderia empatar para 1-1 em 20 segundos. O Brasil do 1-0 vai pro 3-0. Essencial, tá? O Diego Martinez, que é um bom jogador, um jogador experiente, mas tá de brincadeira, né? Bater um pênalti desse num jogo desse. Cara, que gol importante pro Brasil, né? O gol duplo fica no 0-0, né? Ou seja, mantém o 3-0. E aí no dado a gente tem um bom dado jogado pelas duas equipes, né? Aqui acho que até vale a gente ver aí os lances aí. Talvez ali o erro do Brasil, né? No colete, algo que não pode ser cometido, porque talvez o Brasil teria uma jogada a mais. O dado aqui foi empatado, tá? 2-2. O Brasil talvez com uma jogada a mais poderia ter o 3-2, mas o México teve uma jogada a mais no final e foi essa jogada com pouco tempo, né? Então, o México faz o seu primeiro gol. Castilho, muito bom jogador, como eu citei no vídeo, né? Jogador que tá com uma performance de dado excepcional. Acabou agora pra ele o campeonato, né? Mas fez uma baita performance. Primeiro ataque do 2 é Lipão e Lelete, né? Bem legal a gente ver sobre isso. Então, Lipão e Lelete, o Lipão faz o gol ali. Muita tranquilidade também. Você vai ver. O Lara vai tocar no Castilho quando devolver. Lara e Castilho, eu também achei que o dedo ia dar essa abafada no Lara. Ele deu, cara. Pior que ele fez o que eu achei que ele ia fazer, ele fez. Mas o Lara foi muito bem aqui, né? O Lara conseguiu achar passes importantíssimos. Ele esperou o dedo engatilhar nele mesmo, né? E conseguiu fazer. Cara, baita jogador aí. Pênalti aqui do Esaú, né? Liminha reclamou aí, mas né? Fiquei quieto, mas foi pênalti, né? Erra. O Castilho faz outro gol, 4-2. E aí o Brasil tem esses 30 segundos para atacar. Agora o Dudu entra com Kelvin e Andras, então mantendo o que a gente falou lá do 4 jogos atrás, de priorizar um entrosamento maior entre as duas. E o Andrés, que legal ter o primeiro gol do Andras nessa Copa, né? Ele merece demais, cara. O que tá jogando o Andras também, né? Pouca gente tá falando, mas a minutagem do Andras muito alta, muito importante em vários momentos ofensivos e defensivos. Sensacional, cara. E aí o México tem ainda um ataque faltando 8 segundos, um ataque que poderia até complicar se o México faz esse gol, 5-3, pênalti presidente 5-4, né? Aí o Lara acaba errando o passe. Se perdeu no E o Andras comemora bastante. Muito bom aqui pro Andras e pro Esaú, né? Boa defesa aqui, tá? E aí, cara, 5-2, 3 gols de diferença. É óbvio que tem alguma ansiedade em algumas coisas, mas é muito difícil que o Brasil deixe 3 gols de diferença ser virado, tá? Aqui eu ainda tava com medo, por quê? Porque a gente tinha a carta secreta do México e o pênalti presidente do México, né? Então, se o México faz 5-4, ele utiliza essas duas coisas bem, o jogo tava equilibrado. Então você vê como é a Kings League, né? A Kings League é dura pra caramba, né? O Brasil fez o gol com a sua carta, mas o México podia ter feito. Eu dei uma lida muito boa, porque eu vi o treinador do México armando o Brasil com 5 jogadores, né? Mais o goleiro, então 6. E aí eu falei, galera, provavelmente isso é carta suspensão, né? O cara tá passando, e a galera, pô, será? E foi carta suspensão. Era óbvio ali, porque ele armou com isso. Né? E aí a gente tem logo no começo do jogo, né? Não tem problema. Amarelo. Vermelho, red. É red. Vermelho, né? O Alexis, cara, entrou por cima e num carrinho frontal, né? Só que é quando o juiz nem quer ver o VAR, né? E pra mim justo, porque o carrinho frontal você gera, né, algo que totalmente imprudente, né? E aí você gera desse jeito, né? Do jeito que foi o carrinho por cima, força excessiva, vermelho, né? O que tranquiliza muito pro Brasil, por quê? O Brasil fez gol, os caras com um a menos? Não fez. Né?
Não existe, Mas isso aí não existe. os caras usam a carta deles. Os caras usam a carta deles. Acho que eles vão me... Então eles usam a carta deles que eles teriam por 4 minutos um a mais, ou seja, por 4 minutos eles dominariam o jogo, né? E isso acaba não acontecendo. A gente até tem o gol que eu acho... Eles estão com um a menos ainda? Eles estão com um a menos... Eles não estão com um a menos, né? Por isso que eu tô dizendo que, sim, a gente utilizou a expulsão, né, nesse gol do Lelete, mas o jogo tá 5x5 e o Brasil é melhor, né, com menos jogador, né? Se tivesse 6x5 pro México, em campo, né, mais os goleiros, eu não acho que a gente teria esse gol, tá? Agora vem cabeça. Belo gol do Lelete, né? Escorpião Dourado faz o pênalti presidente dele. Vem, lutador de luta livre. Um grande lutador mexicano. Cava. É caixa, é Que caixa. isso? Que isso? Huevos. E ele deu um soco no Toro Louco, Toro Louco? Ele deu um soco no Toro Louco, a galera, né, falou, a gente quer... O resumo rápido das minhas duas opiniões. Primeiro, um presidente não pode dar um soco num mascote. Segundo, o mascote não pode chegar perto e muito menos encostar em algum jogador ou presidente adversário, né? Pra mim, isso aí já falo isso há muito tempo. Tá reclamando que o cara fez, ainda tomou um apavoro, ficou pianinho. Às vezes ele pega alguém mais louco, né? O Gal ainda, né, mandou um toma marreco. Luta livre. Cara, 27 minutos, o Brasil vai fazer mais um golzinho aí, né? O Monterde, o México coloca o Monterde pra jogar, pra ter uma superioridade na criação, né? Como o México, você vê, se o Brasil decide marcar esse 5 em cima, esse gol do Lipão não sairia nunca. Poderia sair outro tipo de gol, mas o Brasil decide jogar com o placar um pouco mais reativo. E eu falei isso ontem na transmissão e repito, válido, né, galera? Nesse momento a gente precisa ganhar. A gente não precisa mostrar se a gente fica mais com a bola ou não. É o segundo jogo que o Brasil tem menos posse de bola no 7x7. E é o segundo jogo que o Brasil controla totalmente. Então é bem importante. 6x3, né? O Lipão rouba, o Monterde tá pra jogar o Lipão. Que gol de gênio aqui, né? Que gol de gênio. O Lipão tá fazendo um Mundial excepcional, né? Fez ali os primeiros jogos, realmente não foi muito bem, mas acho que ninguém ali do Brasil foi tão bem nesses primeiros jogos, né? Talvez o Kelvin ali que fez os gols, né? Que acabou tendo pelo menos a finalização boa, mas assim, no primeiro jogo Espanha e Catar, o Brasil sofreu bastante, né? E agora o Brasil é o verdadeiro Brasil, e no verdadeiro Brasil, o Lipão aí com certeza se colocando para ser o MVP dessa Copa, né? Que baita gol do Lipão. E aí o Brasil entra, né, no match ball com 7x3, ainda tem o amarelo do Camilo que poderia ter sido, né? Aí a gente vai dar um gol. Poderia ter sido até um vermelho, né? Entra outro. O estádio, rapaziada. Vambora. 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 Tá, essa bola vai Sai. sair. No pau. Bora. Caraca. Bora. No Bora, pau. aproveita. Bora. Caramba, no pau. Bora. Agora o cara Bora. desistiu, você viu? O cara deu uma risada do tipo, porra, nem essa tá entrando. O cara do México lá, o Castillo. Bora. Não. Camelo. Acabou. Cara, baita gol do Lipão, né, cara? Que legal o Brasil, cara, com mais uma boa vitória. O Tom chorou, né? O Tom, pô, cara, fez 2 partidas. A de ontem do Tom foi sensacional. A penúltima também já tinha sido muito boa, né? O Tom, ele... né? E é justo isso, ele sabe que é justo, né? Porque seleção brasileira tem que ser assim. Muita gente, pô, na convocação do Tom, né? Ficou, será que o Tom devia ter ido ou não, né? E o Tom, cara, ele foi crescendo, ele sabe o papel dele na equipe, ele soube assumir esse papel, e eu vou te dizer, né, cara, o Tom tá sendo, entre aspas, né, um coadjuvante pronto para ganhar o Oscar, né? Porque o que o Tom tem feito, os momentos que ele tem entrado, as disputas de bola que cai lá de cima, os momentos que o Brasil tá com um a menos que ele entra para fazer esse balanço e para ser um desafogo no pivô, os momentos que o Brasil tá descansando ali, normalmente Kelvin, Lelete e Lipão,
Então ele entra, tem feito gols nesses momentos, tem criado chances nesses momentos. Realmente, eu acho que o Tom, o choro do Tom é por muitas coisas, por estar no Allianz Parque, por estar muito perto de ser campeão. E eu vou te falar, né, muita gente, eu falei isso pro Tom ontem. Ontem eu entrei em campo, né, eu acabei entrando contra o Qatar por como foi o jogo. Não gosto muito de entrar em campo, porque parece, pô, o cara tá querendo aí, né, pegar os louros do lugar que o cara não tá, né. Mas ontem eu entrei em campo porque eu queria, né, abraçar os jogadores, parabenizar os caras. Eu sei como é difícil, eu tive com a maioria deles lá na Itália, e os outros são do G3X, né, queria falar muito com o Esaú, acabei falando com o Esaú, porque eu sempre acabei dando muita moral e justa moral pro que o Vitão tá fazendo no campeonato. E às vezes, né, a gente fala por comentários, a gente acaba esquecendo de falar algum jogador. E eu quis fazer questão ontem de parabenizar o Esaú, que pra mim fez uma partida que fugiu aos olhos do público, mas pra mim o Esaú foi um dos grandes responsáveis por essa vitória, porque eu acho que o Brasil, quando esteve mal no primeiro tempo, esteve com a menos e esteve talvez próximo até de poder sofrer um gol duplo numa falha ali, o Esaú fez as 3 defesas que deixou o Brasil ter o controle do jogo. Se esse jogo entra 3-2 ou, né, entra vai 1-1 antes do pênalti reverso, o jogo tomaria outra, pra mim, outra cara, né? É o que eu sempre falo, vamos ter cuidado, o Brasil tá jogando muito, mas muito porque o Brasil tá conseguindo controlar o início, né? Não é que eu quero ver, mas se o Brasil não controlar esse início contra o Chile, vamos ver como é que vai ser o jogo, né? Porque a última visão que a gente teve disso foi muito ruim. Então até seria legal o Brasil ser campeão passando por isso, para falar, ó, galera, aconteceu isso contra o Qatar, a gente já corrigiu. Mesmo que a gente começar mal, a gente sabe o que fazer, né? Então fui cumprimentar o Esaú e falei com o Tom, falei com o Kevin, falei com todo mundo, né? Cumprimentei o Lipão, toda a galera, o Emblem, mas geram-se muitas pessoas que gostam de fazer algumas polêmicas. Ah, mas porque é o G3X, porque é a Fúria, porque é a Loud. E uma das coisas que eu falei, né, depois na transmissão, que é verdade, que se tem uma coisa que eu estou pensando só pelo G3X e não pela seleção, como é bom ver o Tom readaptado à Kings League, né? O Tom realmente, esse tempo que ele ficou fora, deu pra ver, até na partida que ele jogou contra o Funkball, no começo na seleção, é diferente, você fica muito tempo sem jogar nesse society, desse jeito, etc. Então, se tem alguma coisa que eu pensei só G3X e não seleção, foi isso, né? Como é bom ver o Tom jogando e se soltando dentro, né, dessa Arena Kings League. Parabéns, Tom, parabéns para todo o Brasil, que baita vitória. Dê seus comentários aí, galera. Amanhã, 9 da manhã, tá? A gente tem um baita vídeo para você ver sobre o que te espera contra o Chile. Quem tiver lá, eu vou estar lá no Allianz Parque, provavelmente a partir de umas 4 horas. Eu vou colar na entrada, vou tirar umas fotos na entrada. Quem quiser me ver, trocar uma ideia, vou estar por ali, vou estar ali provavelmente ali pela Caraibas, vou tomar uma água de coco ali antes do jogo, tá? De leve, né? Na boa com a galera. Podemos aí se ver, podemos trocar uma ideia. Lá dentro também, cara, vamos tentar o máximo que der aí, né? Atender todo mundo que quiser bater um papo, quiser tirar uma fotinho, mas estamos juntos. O Brasil chegou, falta um passo só para o bicampeonato. O Brasil tá jogando muito bem, com certeza o Brasil é favorito, né? Como foi em todos os jogos aí. Acabou não ganhando o primeiro, mas também era um time que a gente esperava. Eu acho que tudo, como eu falei lá desde o primeiro jogo, tudo foi uma etapa que, graças a Deus, não eliminou a gente, porque foi uma etapa que fez a gente crescer. Sobre Chile e Espanha, para mim, o resultado sempre é o que vai pautar. E mais uma vez a Espanha decepcionou. Mas, então, o geral. Mas o meu lado de ver, eu estudo, é o meu trabalho futebol, eu gosto muito de futebol, estudo isso e vejo. A Espanha tem muitas coisas positivas para a gente ver. Infelizmente, para a Espanha não teve a chance do erro. Se a Espanha tem um jogo assim na primeira fase, muito provavelmente o Spursito não bateria um pênalti em mata-mata, seria o DJ Mário. Muito provavelmente a Espanha controlaria a vitória e não tomaria
algumas decisões que ela tomou de sempre querer ser um pouco mais agressiva do que deve, né? Muito provavelmente a Espanha teria se corrigido e provavelmente estaria na final e provavelmente até com chance de ser campeã. Mas não foi o que aconteceu. Eu avisei, no futebol nem sempre você tem a segunda chance. O Brasil teve a segunda chance, a Espanha não, porque quando o Brasil perdeu, podia perder, quando a Espanha perdeu, não podia mais perder, a Espanha perdeu num shootout, né? Muito difícil, momento tenso, né? Até acabou errando um pênalti, né? Nesse shootout. E é isso. Temos coisas boas para ver da Espanha, só que vamos ter coisas boas ver, mais uma vez, sem eles serem campeões, né? Então, cara, é o que é, né? Parabéns pro Brasil. E repito, isso não é sorte, isso é o que é do campeonato, né? Isso é o que é do campeonato. Se você toma algumas decisões, o campeonato e a maioria da galera gosta de ver mata-mata por causa disso. Às vezes, o mata-mata ele te traz histórias incríveis, né? Parabéns para a Espanha, tá? Um baita time, adoro ver a Espanha jogar, tá? Um 7-7 que tem muitos conceitos que eu acredito, tá? Gosto muito, tá? Mas é isso, Espanha, vocês estão fora, vocês tomaram algumas decisões e tiveram uma equipe muito forte. Do Chile eu nem vou falar muito, porque eu vou deixar pro vídeo de amanhã do Chile, tá? Mas é isso, tá, galera? Eu sei que não é o que muita gente quer falar, né? Mas o futebol é assim, né? O futebol é assim. Pô, Apocão, mas aí o cara que ficar o vice-campeão, né, não vai ser lembrado. Não vai ser lembrado pela torcida, né? Não vai ser lembrado pra história, mas vai ser lembrado para quem ama, para quem estuda e para quem trabalha com futebol, né? Por exemplo, né, quando eu falei, né, que eu achava a LDU melhor do que o Atlético Nacional e que a LDU tinha alguns pontos positivos. A LDU quase foi finalista, né, da Libertadores. Ah, mas jogando fora de casa os caras são ruins. Mas os caras decidiram marcar individual o Palmeiras no Allianz Parque, né? Que baita coragem. Não deu certo, mas eles tiveram 4 contra-ataques no primeiro tempo, que se eles fazem um golzinho ali, talvez eles estariam na final, né? Então, não sei por que veio esse exemplo na minha cabeça, mas é dizer porque existem pessoas que estão me acompanhando que são igual eu, assim, até mais inteligentes, mas não é isso, é o lado de que a gente gosta de analisar não só o resultado final, mas a gente sabe que o resultado final é o mais importante, né? Então, é isso, muitas coisas legais no futebol e a gente precisa trabalhar, quem trabalha com futebol precisa trabalhar com constância, né? E a constância normalmente te leva a ter bons resultados, né? Mas não vai te dar sempre os resultados. Às vezes você vai ganhar num shootout, às vezes você vai perder. Como eu ganhei na semifinal da Kings Cup, como eu perdi na final da Kings Cup. Mas se você trabalhar e tiver constância, você vai conseguir atingir alguns objetivos, até porque do outro lado tem gente que trabalha também, que também tá buscando isso. Valeu, galera. Vamos que vamos. E lembrem-se, bem lembrado por amigo aqui que tá no ao vivo, a Kings League é muito condicionada por momentos, hein? O Brasil tá indo bem nos momentos iniciais. Se for assim na final, pode ter certeza que nós vamos ter um jogo tranquilo. Se não for assim, nós vamos ganhar, se Deus quiser, mas não será um jogo tão tranquilo. Amanhã eu te falo os pontos positivos do Chile. Cuidado com o Matias Herrera, com o Nath Herrera, com o Vigner Nossi. Vamos que vamos. Vai ser um jogo bom para quem quer assistir, se o Chile não sair perdendo do escalonado. Vai ser um jogo bom e tranquilo se o Brasil sair bem do escalonado. Vai ser uma goleada se o Brasil sair muito bem do escalonado, porque aí o Chile vai ter que sair para jogar e aí, meu amigo, é tudo nosso.